O Guilherme Souza apurou uma informação agora, e confirmou com o Mário Celso Petralha, do Atlético Paranaense, presidente lá, dono, né? Praticamente o dono daquilo lá, que confirmou que está tratando com o Cruzeiro, mas ponderou ao Guilherme, o Mário Celso Petralha, confirmou para o Guilherme que os custos para tirar o William hoje do Cruzeiro são muito altos para eles lá. Pela manhã, eu recebi uma informação lá na Band News que o Cruzeiro teria interesse em segurá-lo até o final do contrato, mesmo... Porque é o seguinte, para liberar agora, o Cruzeiro pediu um valor que o Mário Celso Petralha entende que é muito alto para eles pagarem. Eu acho que o Atlético Paranaense tem a esperança de que, como está no meio de temporada, ele já pode assinar um pré-contrato, etc. e tal, que pagando, sei lá, não vou dizer qualquer valor, porque o futebol, qualquer valor que você coloca ali é alto, mas enfim, que pagando um valor menos que o Cruzeiro está pedindo, e talvez atendendo a um pedido do William, o Cruzeiro pudesse liberar, porque eu não sei, o Cruzeiro não vai renovar com o William. Pelo menos eu acho que não, Então, me falaram, o Cruzeiro pretende ficar com ele até o final do ano, porque vai precisar dele no segundo semestre. E agora o Mário Celso Petralha confirmou para o Guilherme que está conversando com o Cruzeiro, porém os custos são muito altos para o Atlético Paranaense. Valuzeiro, eu não sei, eu acho que isso aqui pode dar negócio. O que você acha? Olha, o jogador, ele vive uma situação hoje de ser a terceira opção, né, para a lateral direita. Ele que perdeu a vaga pro Fagner e depois viu o Cauã Moraes ser o seu reserva, né, o reserva do Fagner hoje. Eu já falei em outras oportunidades, para mim o William chegou num final de ciclo no Cruzeiro. E a passagem dele como um todo pelo Cruzeiro, não sabemos se vai acontecer esse negócio com o Atlético Paranaense. Uma coisa é certa, assim, o Cruzeiro não dá o menor indício de uma renovação com esse jogador, né? Já é meio do ano, ele inclusive daqui a pouco já vai poder assinar um pré-contrato com alguma equipe. Acho que o Cruzeiro não dificultaria uma saída do William, levando em consideração até os serviços prestados. Falei lá hoje no Band News na área e vou repetir. Eu acho que encerrou-se o ciclo do jogador no Cruzeiro, ponto. Mas ele é muito útil ainda no futebol brasileiro. O William é um bom jogador, eu tenho isso convicto. Acho que uma série de fatores fizeram com que ele se desgastasse no Cruzeiro, mas a passagem, se o William não jogar mais pelo Cruzeiro, hoje eu diria, foi uma passagem muito boa. Em 23, ele é dos 3 principais jogadores do Cruzeiro naquela campanha do Campeonato Brasileiro. Juntamente com o Bruno Rodrigues e até com o próprio Marlon, que hoje está no Grêmio se recuperando de lesão. Em 24, ele vive um grande primeiro semestre com o Seabra, um grande primeiro turno de Campeonato Brasileiro, inclusive chegando à seleção brasileira. Começo de 25, tem o trabalho do Diniz, quando o Jardim dá um padrão à equipe, ele tem um momento até que disputa a vaga com o Fagner, essa disputa fez bem para ele o ano passado, até o Fagner machucar, porque ele jogou um grande futebol. A partir do momento que o Fagner machuca, ele tem uma sequência de jogos, e aí tem vários jogos com falhas do William, enfim, mas ele, para mim, é um bom jogador. O que aconteceu com ele tem muito mais a ver, sabe? Isso acontece, gente. A gente vê no futebol a todo momento. O ciclo de um jogador se encerra em um clube, ele vai para outro, vive uma vida, um ambiente completamente bom para ele, jogador, no nível Brasil. Extremamente, vejo muito mercado para ele. Ele é um cara que pode ser, ainda no número de jogos que fez, salvo engano, fez 7 ou 8. Então, HG, vejo, caso o William não jogue mais com a camisa do Cruzeiro, terá sido, para mim, uma passagem muito boa, mas eu acho que é fim de ciclo. Vamos ver como o Cruzeiro se comporta. O Cruzeiro não deve dificultar, tá? Para uma saída do William agora no meio do ano. Se ele não sair no meio do ano, vai cumprir o seu contrato até o final. Dele aí, né, não, eu vejo que seria a solução de um dos 4 problemas que eu acho no Cruzeiro para solucionar nesse período. Você queria ele no Atlético? Não. O William... Por quê? Não? Não. O William... Você não acha ele mais jogador do que os laterais do Atlético, não? Eu acho que... você falou que se eu gostaria dele no Atlético. Não gostaria. Só porque ele jogou no Cruzeiro. Não, ele pode ser mais jogadores que estão no Atlético? São, mas ainda não é o que eu gostaria para o Atlético. Eu gostaria de algo melhor do que o William para o Atlético. Mas o Atlético não tem condição hoje disso. Mas eu não gostaria dele no Atlético. Talvez tivesse condição. Eu acho que não, pelo que eu já vi... Eu tinha que ter uma solução. Você acha que não? Mas eu acho que, olha, a gente está falando do William, eu acho que ainda tem o Wallace, Wanderson e Marquinhos. São 4 peças que eu acho que o Cruzeiro tem que resolver aí nesse meio,
nessa parada da Copa aí, não? O William não trata como esse problema que você está tratando. Também não. O problema que eu falo é porque ele tá lá e não vai ser utilizado. Vocês acham que ele vai ser utilizado? Mas nós estamos falando do William. Você está desviando o assunto, porque eu te coloquei Não, então, contra a tô falando parede, do você ficou William. com medo de responder. Tô falando do William. Eu acho que o William não vai ser utilizado agora. Se ele Mas eu voltar não agora. trato como Com o esse Cauã problema. Moraes lá e mas eu com não trato o William como esse problema que você tem tratado, não, cara. Pelo contrário. Para mim, ele ainda poderia ser útil caso o ciclo dele não tivesse encerrado. É que eu acho que o ciclo se encerrou, eu concordo com o Valor. E esse é meu entendimento. Eu não sei se esse entendimento existe dentro do Cruzeiro. Eu só tenho esse entendimento pelo desgaste que existe entre torcedor e a figura do William hoje. Mas, para mim, ele não tem esse negócio do ciclo ter se encerrado, como para mim, por exemplo. Eu acho que o Marquinhos tem um ciclo muito menor que o do William. Mas você renovaria com o William? É um cara... Não, renovar não renovaria. Então. Mas você pode ter ele até o final da temporada. Mas aí você pode problema ter minimizar o William até o final da temporada? Liberando agora. Mas é um problema ter o William até o final da temporada? Não, eu não acho que ele vai ser utilizado, você acha? Eu acho que seria utilizado até o final da Com o temporada. Fagner e com o Cauã Moraes? Sim, cara. Às vezes um é suspenso, às vezes um se lesiona, esse tipo de coisa acontece, Brento. Eu não veria problema nenhum em ter o William até o fim da temporada. Eu acho o William melhor jogador do que o Natanael e o Preciado. Eu acho de verdade, tecnicamente, melhor. Você acha só melhor? Melhor que esses dois, E... Mas existe uma outra pergunta. Mas aí você gostaria dele no Atlético? Você acha? Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que uma coisa é ser melhor, outra coisa é... Só para concluir. Você acha melhor ou muito melhor? Não, melhor. Eu acho muito melhor. Só para concluir, essa informação que você acabou de trazer sobre o Mário Celso Petralha. Mário Celso Petralha lá do Atlético Paranaense, ela meio que ela afunda aquela outra bola que eu levantei lá na rádio. Na rádio. Você completa os nomes para mim, né? Eu vou falando. Você demora muito para concluir. Mas faz parte. Estratégia para pensar. Tempo de fala. Que eu tinha falado sobre o América. E o porquê que eu falei do América? México? Não, do América Mineiro. Do América Mineiro. E o que tem América? O William no América. Por que eu falei do William no América? O meu levantamento foi mais sentimental do que profissional. Porque o que eu pensei foi o seguinte, o William, ele está passando por um período um pouco complexo, ou muito complexo, podemos dizer assim, sobre relação com o filho dele. Eu não sei se para o William também seria interessante a saída de Minas Gerais nesse momento de recuperação do filho, que passou um grande período na UTI, internado. Então, quando o Cruzeiro não tem mais interesse nesse atleta, de mantê-lo no elenco, eu não sei se a melhor alternativa para o William seria de imediato, eu estou pensando em questões familiares, de sair de Minas Gerais. Foi por isso que eu levantei essa questão. Mas peraí, filho dele não estava internado, não era em Porto Alegre? Não, teve recente agora em Belo Horizonte. Ele estava em Porto Alegre, não? Teve recente em Belo Horizonte. Tá, porque o que você está desejando pro William aí, eu acho que a gente não pode desejar para nenhum amigo, né, cara? E jogar no América nesse momento... da Série B. Você tá de brincadeira. Então, assim... Tá de brincadeira. A minha resenha, vocês vão atacar dessa forma, aí fica a questão de vocês. Mas o meu bate-papo, porque, mais uma vez, eu tenho que lembrar vocês, a gente está num programa de debate, onde a gente levanta situações para a gente debater. Sim. Porque senão, a gente, nesse período, a gente até jogando baralho. Jogador que vai para a América hoje, jogando baralho. Brincadeira. Mas eu ainda respeito o América, eu ainda acredito que o América possa sair dessa situação. Ninguém está desrespeitando. Enfim, então foi só uma questão que eu levantei, mas continuo batendo na tecla. Para mim, o William ele teria lugar no Atlético, que o Breno acabou de dizer que não aceitaria ele. William, tenta movimentar aí, faça o melhor para sua vida, porque você é uma baita pessoa. Por que você está envergonhado de assumir o erro que você cometeu na rádio hoje? Eu não tenho... Era só chegar aqui hoje e falar assim, gente, eu errei lá na rádio. Não tinha problema nenhum. De boa. Mais uma vez, eu vou falar uma frase que eu já falei com vocês, trocentas vezes. Não venha me medir com a sua própria régua. Eu não acho que eu falei nenhuma besteira. Eu simplesmente é um debate. Para você é ruim? É simplesmente um debate. Simplesmente uma resenha. Simplesmente uma resenha. Eu não cometi. Não acho que eu cometi. Falei sobre isso e eu esperava que vocês tivessem entendido. Assim como todo mundo brincou com você. Mas como você achou ruim. Eu entendi, eu reconheço o tamanho do problema que o William está vivendo e por isso eu não vou arrumar outro problema para ele. É isso aí. E aí eu não estou traçando paralelo entre os problemas, não, que o problema dele com o filho dele é grave, mas graças a Deus a coisa está se ajeitando.
Mas aí ele vai arrumar mais um problema para ele, porque vai jogar num time que é lanterna da Série B, quer dizer, vai jogar não, né? Que o El tá dizendo aqui, fica em Belo Horizonte jogar no América. Não, fica em Belo Horizonte. Ou no Atlético. Se for para ficar em Belo Horizonte, a melhor alternativa seria jogar no Atlético, que ele é melhor do que os laterais que o Atlético tem hoje. Aí alguém daqui a pouco vai mandar aqui uma planilha de Excel para me provar que não, mas não vai me convencer, né? Enfim, independentemente de qualquer coisa, importante é não arrumar mais problema. Já o problema dele já é grave demais. E se julgar no América, lanterna da Série B, e não é desrespeito, é fato. Quem desrespeitou o América foi a turma que está lá, que estava lá, quando começou a degringolar. Então, é isso. Mas você está perdoado, Eltinho. Eu te perdoo. Para falar sobre a questão do Kaique. Ontem, a gente estava lá na HG Play e aí a gente recebeu uma informação, o Kaique está viajando e tal, que os clubes estão falando, o Como e o Cruzeiro, falando, mas que até o momento o Kaique não foi procurado para tratar da situação do Como. Aí você vai dizer assim, tá inventando história. Gente, a fonte que me mandou é altamente confiável. Tá querendo proteger o jogador. Eu não, eu estou só passando para vocês a informação de que o jogador até agora está participando de nenhuma conversa, que as conversas estão entre os clubes. E aí eu perguntei para essa pessoa, tal proposta? Cara, não estou sabendo de nada. Os clubes estão tratando e o Kaique até agora não foi consultado. Aí eu falei, e aí? O que vocês pensam? Possibilidade até de renovação. Eu falei, ô louco, eu só tenho o direito de não acreditar que vai renovar. Mas se renovar, é ótimo se renovar. Se renova, seria ótimo, porque eu não sei que tipo de renovação pode sair, eu não sei se... Daí vamos pegar aqui, o que o Elton falou, e se ele quiser ficar aqui? Não acho que queira, mas e se quiser ficar? E se o Cruzeiro oferecer um super contrato, um super salário, um negócio seguro e... nós vamos renovar, vamos te dar um tempo X de contrato, vamos te dar um baita de um salário e numa próxima oportunidade, numa proposta do exterior, você vaza. Não sei, por que não? Então, até agora o Kaique, que está de férias, Kaique, não participou de nenhuma resenha. Mas você tem informação se o staff dele já teve algum contato, o pessoal do Como teve algum contato com o staff dele? Teve. O staff porque é importante entender também se ele já teve ali uma ideia de que ele quer ou não, tem um interesse ou não de jogar no Como. Eu não sei quais são as fontes dos meus colegas, tá? E obviamente não tem nem que saber. Mas eu acredito que o staff do Kaique esteja passando informação de proposta na mesa do Cruzeiro e tal, né? Uma pessoa do Cruzeiro me disse que proposta chegou no início do ano. Só que tem colega muito bem informado que está dizendo que existe uma proposta. Gente, o Cruzeiro está negando que tenha. E ontem, conversando com uma pessoa muito confiável que me falou esse negócio do Kaique, falou, cara, eu falei, mas e proposta? Proposta, chegou? Falou, não, se tivesse chegado proposta, o Kaique teria sido comunicado da proposta, porque até agora eles estão só trocando ideia sobre o que pode fazer, como é que pode fazer e tal. Parece que a forma de pagamento do Como não está agradando o Cruzeiro e tal. É isso. Proposta é papel de timbrado. Tem que ser. Mas confirmo que existe uma negociação. Conversas confirmou. Tá, perfeito. A confirmação de que a pessoa do Cruzeiro me disse que não tem proposta na mesa do Cruzeiro, só que tem colega, por exemplo, Samuel disse que tem, você apurou que tem. É a mesma coisa que me passaram por parte do Cruzeiro em relação ao Christian, que o Krasnodar ainda não fez uma proposta, mas que tem conversa. Então, imagino que o Cruzeiro esteja esperando, de fato, que o Como ou qualquer outro clube interessado na contratação do Kaique formalize de fato essa oferta e mande o papel timbrado, como bem disse o Breno. Pelo menos eu imagino que essa seja a postura do Cruzeiro. Cara, eu acho que a questão do Como com o Kaique pode ter mudado depois que o Como se classificou para a Champions. E a gente depois, fazendo uma pesquisa mais profunda do que é o Como hoje, ele é um clube de 2 bilionários. 2 bilionários. Então o cara quer fazer muitos investimentos, altos investimentos, e eu vejo que o Como, às vezes, pode ser um time que seja um salto pro Kaique dentro da própria Europa, ele vai para lá e dali ele alcança objetivos ainda maiores. E eu tava pesquisando, HG, sabe quem é dono minoritário? Thierry Henry.
É mesmo? Thierry, minoritário, um dos proprietários minoritários. Quantos por cento? Eu posso pesquisar para você. Quem é mais rico, o Cruzeiro ou o Como? Hoje o Como. É? O Como. Como? Com muito dinheiro. Quem investe lá? Quem que é o É uma principal? empresa- Quem que é o principal? É uma empresa ativista? indonésia. Da Indonésia. Principal acionista da Indonésia. Ele tem uma rede de supermercado com 600 lojas. Ele é dono, chama Djarum Group, Thiago. E é de quê? É um conglomerado indonésio. São 2 bilionários, Robert Budi e Michael Bambagaib. Não sei se eu falei certo. Então são esses dois os proprietários da equipe. O HG, eu acho que as coisas vão andar mais lentamente, pelo menos até a apresentação dos jogadores. Acho que isso pode ser que tome um outro ritmo a partir do dia 22 de junho, né? Porque aí todos os jogadores... Sentiu o jogador também? Não, só uma questão de presença. Muitas coisas talvez vão ser tratadas com o jogador a respeito dos desdobramentos e até lá ainda tem bastante tempo. Algumas coisas podem acontecer com relação à movimentação de Até mercado. porque a janela nem abriu, né? Cara, a janela nem abriu. A janela abriu. abre só dia 20 de julho aqui no Brasil. Abriu. Acho que na Mas própria Europa normal. também é mais para julho. Essa movimentação de mercado... É porque os times querem sair na frente. Eu entendo o lado de lá, né? A Europa está assim, os clubes brasileiros também estão dessa forma. Eles são donos de um conglomerado. É um conglomerado. Então tabaco, finanças, tecnologias e eletrônicos e esporte e lazer. Donos do Como. É pouca coisa. Lá em Como tem supermercado BH? Eu posso olhar também para você. Eu não iria se não tiver. Você tá certo. Sobre o Cruzeiro, nós vamos te dar uma repercutida nesse assunto do Christian. E aí, Cirilo, deixa eu só trazer o que acontece. O Krasnodar da Rússia fez uma proposta. O Cruzeiro recusou, né, não aceitou a proposta. Só que eles podem fazer outra proposta, né? O caminho é o Krasnodar fazer mais uma proposta. Ainda o Cruzeiro não recebeu essa proposta, nem quem faz a intermediação também aí da vida do próprio jogador, quem cuida da carreira do jogador, melhor dizendo. Mas é uma situação que pode acontecer. Os russos querem de qualquer maneira o Christian. 33 jogos essa temporada, 8 gols marcados, vem sendo um destaque na equipe do Cruzeiro, viu, Cirilo? Ô Fabrício, já tá na coxinha do Pães? Pô, pelo amor de Deus, nem esperou. Deixa o Pães. Impressionante. O meu caro Fabrício Guerreiro, Christian, aliás, o mercado do Cruzeiro tá aquecido, né? Com possibilidade de contratação e possibilidade de saída. Muita gente de olho nos jogadores do Cruzeiro também. Perder o Christian seria um baque daqueles, né, Guerreiro? Seria sim, até pro esquema que ele vem fazendo, ajuda muito o time, né? Um cara essencial hoje no esquema tático do Arthur Jorge, né? Principalmente em jogos aí que precisa dessa parte mais defensiva. É um jogador que recompõe, é um jogador segundo tempo você pode, de repente, colocar ele, puxar ele, apesar que ele não foi tão bem assim, mas puxar pra posição de origem dele, colocar mais um beirada. É um jogador essencial, corre pra todos os lados, a gente gosta de chamar ele de cachorro caramelo, né? Corre, pisa na área, fez alguns gols nessa temporada. É um jogador que vem fazendo o nome dele aí, vem sendo muito importante, né? Tem que ver, o Cruzeiro tem que tentar segurar o jogador desse, mas é complicado quando vem propostas aí dos russos, né? O jogador tem que ver a parte financeira também. Não sei também se até quando ele vai se manter nesse esquema, porque geralmente o treinador gosta de usar os dois beiradas, né? E ele meio que faz essa função ali, um quebra-galho, vamos dizer assim, que se deu muito bem naquela posição, mas não é a função dele de origem. Será que ele iria lá pra fora nessa função? Não sei se iria se dar bem lá também. Não é qualquer time que ele vai encaixar, né? Como volante, sim, a posição dele, mas não é qualquer time que ele vai encaixar como beirada, porque não tem muito essa função de drible, de decidir jogos. Tem status de titular, tem isso, né, Max? Status de titular hoje do Cruzeiro. É um ponto de equilíbrio dessa equipe, né? Joga de volante, mas como o Fabrício bem trouxe, é um cara que marca bem, pisa na área o tempo todo, né? Uma saúde incrível, né? Então, caso isso se concretize, né? Eu imagino que para tirar um atleta desse que hoje é soberano na posição, precisa de um investimento que vale a pena pro Cruzeiro, cara, entendeu? Se vier um recurso importante pro clube, aí sim. Senão você liberar um atleta que faz toda a diferença, já está encaixado, eu não faria, entendeu, Fabrício? Mesmo porque é um atleta que hoje é raro no futebol brasileiro, né? Não é simples, né? Não seria uma reposição simples pela maneira como encaixou, né? Não que o Christian seja o melhor meio-campista da história do futebol, né? Mas encaixou bastante em múltiplas funções e desde que chegou no ano passado não se enxerga o time titular do Cruzeiro sem o Christian. Com Leonardo Jardim,
com o Tite no começo do ano conturbado do Cruzeiro, ou nesse momento com o Arthur Jorge. Vejamos como é que essa situação vai caminhar. Para fechar rapidinho, Pansieri. O Cruzeiro que tem aí o Gabriel Rojas, né? Ele até postando nas redes sociais que encerrou as férias, estava em Cancún, viu, Cirilo? Estava tranquilo com a esposa em Cancún. Ele que é aguardado em Belo Horizonte, quem sabe nesta quinta-feira, para chegar e fazer exames médicos, assinar contrato e posar para aquela foto oficial. Lateral esquerdo argentino Gabriel Rojas, primeira contratação do Cruzeiro para essa janela de reforços, viu, Cirilo? Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.